Olá pessoal, eu sou a Mari Barreto de Campinas, eu sou membro da equipe de expansão global da Herbalife e agora em 2020 completam 10 anos que após um STS eu tomei a decisão de me qualificar uma supervisora logo no meu primeiro mês e agora a gente está se especializando nesse trabalho online para poder acompanhar os nossos clientes, para poder expandir a nossa equipe a partir de casa, né? Então é fantástico. Aqui nós estamos agora na aula 3 para falar com vocês nessa jornada do conhecimento sobre acompanhamento e resultados dos clientes, ok? Então fica até o final dessa nossa aula que eu vou compartilhar os resultados que nós tivemos no último mês desenvolvendo esse trabalho. Eu espero de coração contribuir e gratidão pela oportunidade de compartilhar com vocês essas informações, ok? Pessoal, então assim, olha, o primeiro passo, né, que a gente ouve tanto falar em vários dos treinamentos é a gente conquistar um resultado com os produtos. Então, posso falar para vocês hoje, eu sou produto do produto realmente, eu utilizo toda a nutrição da Herbalife, na minha casa o meu sabonete é da Herbalife, o meu shampoo é da Herbalife, né, eu utilizo todos os tabletes e de janeiro para cá até desse ano, né, na virada do ano, aquelas famosas promessas, eu definitivamente comecei a construir o meu resultado de transformação corporal, porque eu decidi trabalhar com um público que busca isso, né? Baixar gordura, ganhar massa muscular. Então, o nosso resultado precisa estar coerente com o público e com os resultados que a gente deseja para os nossos clientes, não é mesmo? Então, eu ouvia sempre isso em todos os treinamentos. E muitas vezes eu saía de lá chateada, porque eu sabia que eu tinha um resultado lá do passado, eu usava aquela foto lá do passado, mas eu sabia lá no fundinho que eu podia mais, então aquilo estava me limitando, né? Então eu queria compartilhar esse novo resultado que foi construído, né, nos primeiros 3 meses aí do ano. Então eu tô muito feliz e tô muito decidida a continuar me melhorando, né? Como pessoa, como a parte física. Então eu desejo que você realmente encontre essa força, né, junto aos seus grupos de apoio, que eu acredito que a sua liderança tenha, que você vem fazendo esse trabalho. Então busque essa força diariamente, vá se melhorando, que você como modelo de bem-estar eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, tá? Então, não quero parecer repetitiva falando sobre esse primeiro ponto, mas, gente, de coração, isso vai fazer você aumentar muito a sua confiança, aumentar muito a sua credibilidade com os seus clientes e vai, sim, fazer total diferença, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar é isso, tá? Vocês podem ver a minha foto. Uma coisa que eu sempre gosto de brincar é essa questão que toda coach tem a sua coach, né? Então, a minha coach é a minha irmã. Foi através dela que eu conheci os produtos e hoje é através dela que eu busco inspiração. E a gente tomou a decisão de ter um espaço, né, dentro de uma academia. A gente também é empresário, também tem academia. E para que a gente possa ser referência, a gente precisa buscar isso. E não importa o público que você vai trabalhar, né, a faixa etária que você vai trabalhar. Às vezes a gente tem pessoas que estão cuidando de pessoas na faixa dos 50, 60 anos, que não vai ter o objetivo de trincar, né, de baixar gordura. A pessoa quer ser saudável, a pessoa quer se alimentar bem, ela quer ter melhor disposição. Então, toma cuidado também de não ficar promovendo apenas, né, barrigas trincadas e tudo, porque isso pode limitar muito o seu público. Então, eu mesma procuro diversificar bastante isso, né? Eu tenho várias clientes que não têm isso como objetivo, mas o que vai fazer a diferença é a nossa linguagem e a nossa abordagem no dia a dia com eles, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu queria compartilhar com vocês. Resultado impactante. Uma consideração interessante sobre essa questão de resultados é que sempre eu estive no meu resultado com o meu público-alvo, sabe? Assim, as pessoas que eu atendia dentro do meu espaço, eu tava ok, né? De roupa, sempre em ordem, nunca tive esse problema de repente estar um pouquinho acima do peso ainda, trabalhando com isso, né? Mas eu comecei a entender isso, que se eu quisesse aumentar o nível dos meus clientes, se eu quisesse aumentar o nível das minhas vendas, dos meus resultados financeiros, eu precisaria aumentar o meu nível de resultado pessoal, né? Então eu espero conseguir inspirar vocês realmente
a pagar esse preço, né? De fazer algumas restrições, ter mais disciplina na atividade física, né? Porque a gente usa todos os produtos, né? No meu resultado aqui do Top Verde aqui, eu já usava nutrição há 8 anos, entende? Então eu tava super saudável, mas eu não tava com a forma física do biquíni e isso mexia com a minha autoestima, né? Então se você ainda tem alguma questão de autoestima, eu acredito que isso possa influenciar muito, muito, muito mesmo nos seus resultados, tá bom? Agora vamos falar do nosso segundo passo, né, para ter sucesso no negócio da Herbalife, né, de acompanhamento. Então, pessoal, não existe acompanhamento se não existe quem acompanhar. Então, nós primeiro precisamos realmente, né, assistir a aula 1, assistir a aula 2, onde vocês vão aprender a prospectar clientes, vão aprender a gerar contatos massivos, vão aprender a fazer uma boa apresentação e fechamento de vendas e a partir desse fechamento é que você vai conseguir iniciar um bom acompanhamento com o seu cliente, tá bom? Então, o foco, desde que eu iniciei nesse negócio, era de ter uma carteira de 50 clientes, porque eu sabia que a partir disso eu pagaria todas as minhas contas, sobraria uma graninha ali para mim, né? Enquanto eu estava aprendendo a construir os meus royalties, o meu atacado, os meus bônus e que isso traria, como está trazendo para mim e para minha família, a nossa liberdade financeira, né? Então, o foco nos 50 clientes, que tudo se resolve, beleza? E a partir daí a gente começa o nosso trabalho. Pessoal, uma dica muito bacana que eu faço desde o início e que hoje eu percebo quanto isso vem fazendo diferença é buscar ser uma colecionadora de resultados, né? Então, a gente sempre teve esse foco de registrar o antes e o depois dos nossos clientes e eu sempre falo sobre isso. Tenha o desejo de ver o resultado do seu cliente, tenha o desejo de construir um álbum de fotos, né? Hoje não é mais assim, é o álbum no celular, mas enfim, tenha o desejo de construir ali uma pasta de resultados com pessoas que você ajudou. Porque quando você tem esse foco de querer ver o resultado de antes e depois, você não vai esquecer do seu cliente. Você não vai simplesmente fazer uma venda e, nossa, até esqueci que vendi. Já aconteceu isso com alguém? É perigoso acontecer, né? Principalmente com pessoas altamente produtivas. Se não tiver organização e foco nas pessoas, você vai sair fazendo algumas vendas e vai esquecer de acompanhar e orientar. E a Herbalife escolheu esse sistema hoje de distribuição, né? Através de nós, consultores independentes, que temos esse papel importantíssimo de orientar, de instruir, de motivar, de mostrar o caminho da mudança do estilo de vida. Nós não vendemos produtos, nós vendemos resultados, não é isso? E às vezes, algumas frases, algumas coisas que a gente ouve sempre, se a gente não toma cuidado, a gente esquece do real sentido disso, de trazer aquilo, né, para nossa rotina, para o nosso trabalho, para nossa filosofia, né? Então, pensa, vendemos resultados, somos produto do produto. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas como que você está vendendo resultados, não é? Muitas vezes, quando a gente vai falar com o cliente, quando a gente vai fazer um acompanhamento, uma apresentação, a gente tem a tendência de querer falar, até porque a gente começa realmente a aprender muito, a ter muito conhecimento, a gente gosta do assunto, mas aí tá um ponto-chave, a gente precisa aprender a ouvir mais, entender mais a necessidade do cliente, o que que ele tá buscando, quais são as dores dele, né? Então, quando a gente vai fazer uma foto de antes e depois, propor esse processo de fazer uma foto, a gente tem que ter bastante delicadeza e bastante cuidado, né? Por várias questões. A gente tem questões, de repente, de uma esposa ciumenta, de um marido ciumento, a gente tem questões da pessoa ser tímida, a gente tem questões da pessoa se sentir invadida e não querer mais nem falar com você. Então é uma coisa delicada, mas que com jeito e profissionalismo você consegue realmente fazer a diferença para a pessoa tomar consciência de onde ela está, do estado atual dela. Porque, gente, eu não sei vocês, mas antigamente, quando eu comecei a usar a nutrição, a gente não tinha muito hábito de fazer essas fotos de frente, lado e costas, né? E quando começaram esses projetos de criar comunidade, né, da gente fazer os desafios que todas as organizações hoje
tem esses grupos de apoio e tudo, foi a primeira vez que eu fiz uma foto assim. E, gente, quando eu me vi de costas, ali foi a primeira decisão de fazer meus primeiros 90 dias, né, meu plano de 90 dias nutricional do jeito que tinha que ser, mesmo usando os produtos já há bastante tempo, eu fiquei chocada. Então, você precisa proporcionar esse choque para o seu cliente. Ele, a hora que se vê, porque as pessoas não se veem, quando a gente começa a ganhar peso, a gente começa a usar preto, né, começa a usar batinha, começa a se esconder. Então, se a pessoa se mostrar para a câmera e ela vê aquilo, ela vai realmente ficar mais decidida, né? Em tomar a decisão ali de fazer o que tem que ser. Então, a sugestão que eu dou para vocês em relação às fotos é você mandar uma referência, até tem algumas referências profissionais que não é foto de ninguém, né? É uma bonequinha de frente, de lado e de costas para propor essa foto e você faz como sugestão, fala, olha, eu sugiro que você faça essas fotos com roupa de ginástica, né? Para você guardar para você. Se você topar compartilhar comigo, me manda, que aí eu vou arquivar aqui e a gente vai acompanhando os resultados visuais, porque mais importante do que os quilos na balança é a transformação corporal ali de medidas, baixar gordura, ganhar massa. Então tira a ansiedade dos quilos, mostra que você tem uma preocupação com a pessoa, dela se relacionar melhor com esse assunto de controle de peso, que o peso ideal vai ser uma consequência dela mudar a mentalidade dela. Então, os pilares que a Herbalife propõe, que a gente ajude o nosso cliente a se reeducar, eles são fantásticos, eles realmente vão transformar a vida das pessoas, mas sem o nosso apoio e a nossa orientação, eles não vão conseguir, né? Acaba que compra ali um produto, compra um shake, um chá, e a pessoa, se ela não colocar no uso diário, ela não vai sentir na pele os benefícios. Então, o trabalho nosso de consultor, né, e a gente precisa realmente ir desenvolvendo esse jeito de lidar com as pessoas para que a gente não fique chato, para que a gente não mande informação em excesso, né, para que a gente não fique mandando muita lista de transmissão. Hoje em dia as pessoas não gostam, porque muita gente usa, muita gente divulga produtos e serviços. Então, quando a pessoa percebe que você só está divulgando coisas, vai chegar um momento que ela não vai mais abrir as suas mensagens, não é? Então, procura gerar valor na vida das pessoas, procura agregar informações que sejam relevantes, que sejam úteis para ela, desde receitas, né, informações do Dr. Nathaniel Wilnitzki sobre a importância das nossas bebidas, né, sobre a importância dos lanches proteicos, passa opções também que as pessoas encontrem através da boa alimentação, porque a nossa ideia é vender a praticidade, não é? A praticidade que os nossos produtos trazem. Então, só que se você só fala de produto, não vai cativar tanto o seu cliente. Agora, se você dá dicas, né, e receitas com alimentos tradicionais também, a pessoa vai entender que você diversifica ali também e tudo mais, né? Uma outra questão é sobre os grupos de WhatsApp. Hoje, toda organização tem o seu estilo de trabalho, né, obviamente, e é proposto que você saiba qual é a esteira que você vai conectar o seu cliente para que ele se mantenha dentro dessa proposta de se melhorar todos os dias, né, de usar os produtos corretamente e tudo mais. Então, no caso do nosso trabalho, a gente, assim que faz um cliente premium, que chega seu kit, né, dos sachês, ou que já chega o primeiro produto dele, nós conectamos ele num grupo que a gente chama de semana de foco, né? Alguns chamam de boas-vindas, 5 dias, não importa isso, tá? Não faz diferença. O que faz a diferença é o conteúdo desses primeiros 5 dias, dessa primeira semana que você vai compartilhar com ele. Então, a gente precisa ensinar o nosso cliente, não apenas a preparar um shake gostoso, mas ensinar sobre coisas básicas de hidratação, né? A importância da hidratação, a importância de equilibrar as refeições livres ali, né? Entre macro e micronutrientes.
Tudo isso com informações que a própria Herbalife disponibiliza para nós, né? A gente tem materiais aí fantásticos de acompanhamento com conteúdos que os nossos médicos, nutrólogos, né, nutricionistas disponibilizam. Então, quando a gente tem essa confiança, a gente se sente parte de um time, não há pergunta, não há dúvida de clientes que vá te abalar, né, nesse caminho do acompanhamento, porque a falta de confiança, muitas vezes, ela pode atrapalhar seu relacionamento. Se o seu cliente sentir que você não entende muito, né, ele pode, enfim, perder um pouquinho da confiança em você. Então, só que você não é obrigado a saber de tudo e nem tente saber de tudo, que você vai, né, se desgastar. Mas saiba que tem quem é responsável sobre isso na empresa. Saiba que existe já quem tem essas respostas. E aí é só você ser essa figura que faz essa ponte entre o cliente e as informações, tá? Que a gente precisa educar os nossos clientes. Então, pessoal, a respeito da esteira, né, e dos grupos, você precisa entender o que o seu cliente quer, né, em relação ao acompanhamento. Tem muita gente que não gosta de grupos, então eu só coloco pessoas em grupos que me autorizam. Então, eu explico o propósito do grupo, o tempo de duração daquele grupo, né? Peço para ele aproveitar as informações, reservar um tempo para essa leitura, porque informação sem ação e sem essa, né, sem a pessoa assimilar o que está sendo dito ali, não vai servir para nada, entende? Então, certifique-se se ele está gostando, se ele está lendo, peça feedbacks. O que você achou daquele vídeo? Incrível, né? Então, a gente tem buscado ajudar as pessoas a mudar a rotina delas, né? A realmente incorporar novos hábitos. E, gente, eu não sei vocês já tentaram mudar hábitos, né? Trocar hábitos negativos por hábitos positivos? Vícios, né? Não é fácil, não é fácil, e o nosso apoio é fundamental, porém é uma decisão e uma jornada de mudança que ela é muito solitária. Então, se você não conseguir tirar a decisão da pessoa de realmente fazer, no meio do caminho ela vai tropeçar e ela pode desistir. Então, o que eu vejo de mais importante nesse acompanhamento para os nossos clientes terem, né, esse foco, essa recompra, que a gente tem um resultado legal nisso, né, de retenção, é você conectar ele sempre com esse objetivo que ele tava e com essa mudança diária, né, da pessoa ter paciência e persistência, tá bom? Então, pessoal, eu tenho aprendido que nesse nosso negócio, o nosso trabalho vai muito além das vendas, tá bom? Nós somos responsáveis por educar as pessoas sobre os produtos, sobre estilo de vida saudável, educar as pessoas sobre a oportunidade de negócios, né? Levar informação correta para as pessoas diariamente, tá? E muitas vezes a gente faz as postagens nas redes sociais, leva informação através desses posts, mas pode acontecer desses posts não estarem alcançando muitas pessoas. Então, é importante que você se mantenha conectado pessoa a pessoa realmente, a mesmo através do WhatsApp, falando nominal, sabe? Oi, Paulinha, como estão as coisas por aí? Como é que tá esse período aí para você? Enfim, muito importante falar com a pessoa, se preocupar com a pessoa, né? E pensa, gente, hoje uma carteira de 50 clientes, se você falar, né, com 5, 10 clientes por dia, você vai conseguir fazer um bom acompanhamento, né? Que seja 2, 3, não importa o quanto você conseguir fazer de acompanhamento diariamente, tá? Eu mesma reservo alguns períodos, tenho alguns insights, algumas ideias, né, de divulgação, de inspirar os clientes, compartilhar algum resultado, que eu mando um por um. Eu realmente reservo, assim, às vezes um dia inteiro para trabalhar nominal, troca o nome, envia, troca o nome, envia, porque senão a pessoa não vai ler, tá bom? Mas é um carinho, é uma atenção, é uma conexão com aquela pessoa que realmente vai fazer a diferença, tá legal? Bom, todos nós sabemos que clientes adoram novidades, tá? Adoram. Então, o tempo todo eles estão precisando de uma nova motivação para
entrar em ação novamente, né? Para entrar em ação novamente, para poder começar, né? Então tem muita gente, pessoal, que fica o tempo todo assistindo a gente nas redes sociais, vendo os resultados que você posta, né? Mas eles não têm muitas vezes iniciativa. Então a chamada para ação, ela é muito importante. E aí, bora? Vem comigo, né? Chegou o seu momento, enfim, não importa. Pessoal, então, falando um pouquinho mais sobre essa questão da esteira, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com um formulário, tá? De avaliação online. Então, o nosso cliente clica num link e nesse formulário é uma avaliação de hábitos, onde ele vai responder algumas perguntas sobre os hábitos atuais, quanto que ele bebe de água, quantas vezes ele come no dia, qual que é a maior dificuldade dele, né, em relação à alimentação. E um dado ali que a gente pede muito legal é qual é o nível de comprometimento que a pessoa tá para começar a mudança dela, né? E quando chega um formulário para nós, nível 10, eu fico extremamente animada, porque eu sei que a pessoa ela já tá querendo começar, né? Quando ela tá nível 8, você precisa tirar da pessoa o que é que falta para ela tá nível 10, né? Então, no bate-papo que a gente faz, a gente procura realmente descobrir as insatisfações. Então, no comecinho eu falei, né, que a gente tem a mania de querer falar demais e tal. Então, a gente precisa... como é que diz? Ouvir mais, né? Precisa fazer bastante pergunta para que você possa oferecer a solução para a pessoa, né? Então, chegando esse formulário nível 8, ou enfim, não importa, a gente agenda uma chamada de vídeo. Eu tenho, assim, gente, eu sou uma pessoa, pode não parecer, né? As minhas amigas brincam comigo, Mariana, por que você fala isso? Nada a ver, não parece. Eu sou uma pessoa que sempre fui extremamente tímida. Estar aqui hoje falando com vocês, ou quando a gente dá algum depoimento em palco e tal, pra mim é quase sensação de morte, sabe assim? Que fica tudo preto, você fica com a perna bamba, eu fico muito nervosa. Porém, eu escolhi me desenvolver, né? Eu aceitei essa proposta do desenvolvimento contínuo. Então, pessoal, e a partir dessa decisão, né, de superar a questão da timidez, de superar as minhas próprias limitações aí, né, a gente aprende tanto com o nosso fundador, né, inclusive eu sou apaixonada por me inspirar nos vídeos do Mark Rios, nos vídeos do Jim Rohn, né, eu tenho hoje um compromisso com o meu estilo de vida saudável e ativo e também um compromisso, né, com esse propósito da nossa companhia, que é mudar a vida das pessoas, que é contribuir, né, para um mundo mais saudável, mais feliz. Então, quando a gente assume isso como, né, um propósito para nossa vida também, tudo flui, tudo faz mais sentido, não é? Então, a partir dessa decisão de não aceitar as minhas limitações autoimpostas, eu decidi, né, colocar em ação tudo que eu tenho aprendido nesses treinamentos da Herbalife. Então, uma dica é você visitar realmente o centro de aprendizado que tem aí, né, no My Herbalife. Gente, tem treinamentos fantásticos, dicas maravilhosas. O Beabá realmente é uma empresa que contribui muito para o nosso sucesso, né? É uma empresa que trabalha em equipe, em time, ninguém esconde o que está funcionando, né? Então isso realmente fez com que eu me apaixonasse, né? É o verdadeiro ganha-ganha, né? Onde eu ouvia muito isso no mercado tradicional e a gente sabe que não é bem assim, infelizmente, mas aqui nessa empresa a gente tem essa oportunidade. Então, a partir do momento que eu decidi colocar em ação essa questão do trabalho online, eu comecei a me desafiar a fazer as chamadas de vídeo. Os acompanhamentos hoje que eu tenho feito com as minhas clientes, as apresentações que eu tenho feito, né, a partir do formulário que eu recebo de hábitos, a maneira como eu vou explicar o plano, né, de trabalho nosso, de acompanhamento, dos produtos, via chamada de vídeo,
né? E tá sendo incrível, porque as pessoas estão tendo uma receptividade muito maior do que eu esperava para isso, até porque todo mundo tá tendo que se adaptar com essa comunicação à distância. Então, as pessoas estão muito mais receptivas para essas chamadas de vídeo, para que a gente possa fazer as apresentações e no momento do acompanhamento, eu também estou utilizando desse recurso, né? Então, tá sendo muito legal isso, porque gera conexão, gente. Se a gente quer aprender a trabalhar a partir da nossa casa, de qualquer lugar do mundo, poder fazer clientes, quando você estabelece esse método, essa conexão, a gente tá sem fronteiras, tá sem limite, né? Eu tô muito entusiasmada com essas novas oportunidades, com essas novas possibilidades, né, que estão vindo a partir desses novos aprendizados, mas principalmente a partir das nossas atitudes. Então vença os seus medos, faça uma ligação para uma amiga, né, entenda o melhor lugar dentro da sua casa, que você se sinta à vontade, um fundo bacana, né, você se produzir, passa um batom, mulherada, eu sempre tô no pé, né? Pinta o bico, porque isso mexe com a gente. Se você estiver bem, tudo vai fluir, tá bom? Então cuida de você para aprender a cuidar de outras pessoas, tá joia? Aí, pessoal, eu tenho um exemplo, né? Essa semana uma cliente me escreveu que ela teve o desligamento da empresa que ela trabalhava e que ela teria que suspender o uso da nutrição por conta da questão financeira, das mudanças de planos e tudo mais. E aí eu perguntei se ela poderia fazer uma chamada comigo no período da tarde pra gente trocar algumas ideias, queria saber, né, que ela me contasse o que tinha acontecido lá na empresa, vamos bater um papo. E nesse bate-papo, eu tentei trazer para ela essa consciência de que ela vai continuar comendo, ela vai continuar tendo gastos com alimentos que muitas vezes não vão agregar valor nutricional nenhum na vida dela, que são as famosas calorias vazias. Então, que se ela tivesse, nesse período que a gente passou juntas, fazendo acompanhamento, ela já usa a nutrição há uns 2 meses mais ou menos, e que ela conseguisse manter pelo menos um pote de shake, um chá na vida dela, que aquilo com certeza ia fazer muita diferença na manutenção do peso dela, né, na nutrição diária dela, porque a gente sabe a importância de um café da manhã ideal, né, do desjejum. Então, essa questão da gente educar os nossos clientes é no dia a dia, né? Não é você na primeira semana também só dar um monte de coisa e achar que a pessoa já incorporou, que agora ela já entendeu tudo e que faz sentido o café da manhã ideal para ela. Não! Rapidamente ela volta a comer pão. Se você não estiver lá, né, próxima, mostrando que ela vai inclusive ter economias de fazer isso como escolha, então pensa nisso, vai valer a pena. Eu sempre falo muito assim, né, que a minha coach fez com que eu fizesse uma reflexão sobre os meus hábitos e onde eu estava colocando o meu dinheiro nessa questão da alimentação. E eu sempre gostei muito de padarias, de misto quente, suco de laranja, cafezinho, e hoje uma sentadinha numa padaria você não deixa menos que R$15. Então, se a gente faz hoje 30 dias vezes R$15, que é um café da tarde, já são R$450, não é mesmo? Só que as pessoas não fazem conta disso, não é? Então, essa semana mesmo também, fechei uma nova cliente, uma menina, né, que ela é autônoma, né, não tem tantos recursos, mas ela me contou nessa conversa de avaliação de hábitos que ela todos os dias pede lanche à noite. E ela gasta de 15 a 20 reais. E se a pessoa falou de 15 a 20, tem uma chance sim dela gastar de 25 a 30, tá? Mas tudo bem, peguei por base com ela 15 reais. E falei pra ela que só no jantar ela tá gastando em torno de 450 reais. Que se ela substituísse por um shake, sem considerar, né, que ela tem descontos e tudo, ela já teria uma economia de quase
R$ 300 em uma única refeição. Então, pessoal, o nosso trabalho é trazer clareza, é trazer essa coisa da pessoa pensar, ajude a pessoa a pensar para ela fazer boas escolhas na rotina e ela vai tomar a decisão de ter Herbalife, né, na despensa da casa dela, como tantas outras marcas nos acompanham por tantos anos, desde que a gente nasceu, né? Ai, mas você não enjoa? Gente, a gente come arroz, feijão, come banana, come as coisas a vida toda. Por que eu vou enjoar com 10 sabores diferentes de shakes, com opções salgadas, não é mesmo? Com tantas receitas maravilhosas. Então, essa coisa de ensinar a fazer panqueca, mingau de shake, né? Tem transformado os pudins, bolo de pote, tem transformado o nosso negócio, porque o cliente está indo para a cozinha, ele está mexendo ali com a nutrição de diferentes formas, tendo prazer, né? E é fantástico, pessoal. Então, conectem os seus clientes na esteira, né, do seu sistema aí, fala com o seu líder, pede para ele qual é a melhor avaliação. Antes de existir esse formulário online, eu mandava as perguntinhas no próprio WhatsApp. Então, não fiquem presos às ferramentas, né? Quando eu comecei na Herbalife, eu ficava assim: a hora que chegar o meu cartão de visita, agora vai. A hora que eu comprar um celular melhor, agora vai. A hora que chegar o meu notebook, agora vai. Então, cuidado, porque todos os recursos que você precisa para começar a construir hoje a sua carteira de clientes, eles já existem, já tá tudo aí. Pega todas essas dicas que vocês vão aprender nessa semana na Jornada do Conhecimento, coloque em ação com os recursos que você tem, sem tirar nem pôr, faça o seu melhor, o seu possível, que, gente, vai ser fantástico. A gente tá numa oportunidade que possibilita a gente crescer, né? E as pessoas não deixam de comer, então desejo muito sucesso para vocês. E fazendo esse trabalho, no último mês de DLV, nós tivemos mais de 3.900 pontos entregues diretamente pela Herbalife aos nossos clientes. Então, eu sou muito grata ao cliente premium, muito grata a essa corporação que se preocupa tanto com a gente e tá sempre se movimentando para o melhor, tá ok? Pessoal, fiquem com Deus, desejo muito sucesso e que a gente se encontre nos grandes eventos, ok? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.